Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. Nesta quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o tempo da Quaresma. Para bem compreender o sentido espiritual e teológico da Quaresma, é sempre necessário partir do grande mistério pascal. Com efeito, a Quaresma é o início da celebração do grande sacramento pascal. Foi o que o Papa São Leão Magno indicou sugestivamente como Magnum Paschale Sacramentum, ele que foi definido como grande doutor do mistério pascal. Por seu significado e eficácia espiritual, a Santa Páscoa é a solenidade que ultrapassa todas as outras do ano litúrgico. Seu objetivo, de fato, não diz respeito apenas a um aspecto ou um momento limitado do grande plano da salvação divina, mas o abrange em sua plenitude. Por isso, na grande vigília do Sábado Santo, a liturgia escolheu, entre as páginas da Bíblia, as leituras que recordam e celebram a criação do mundo, a eleição e as promessas a Abraão, a criação do povo de Israel, as profecias, os ritos do sacerdócio judaico. Esses elementos, amados irmãos, e fatos constituíram a preparação remota e imediata do grande acontecimento da nossa salvação, que se deu com a encarnação, o nascimento, a paixão, a morte e a ressurreição do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos, a Páscoa expressa a plenitude de toda a ação salvífica. É por isso que a cada ano se realiza uma renovação que santifica e purifica a Igreja mais do que todas as outras celebrações do ano cristão. A Páscoa exige uma preparação espiritual e ascética especial, maior do que a que se dedica a qualquer outra festa ou solenidade. Por sua vez, a celebração espiritual da Quaresma visa preparar nos fiéis e em toda a comunidade eclesial a atitude que lhes permita celebrar e receber em toda a sua plenitude a graça do sacramento pascal. Paschale Sacramentum. Além do Papa São Leão Magno, também Santo Agostinho, o grande doutor Santo Agostinho, em seu comentário ao Salmo 148, contempla em termos muito profundos o mistério da Páscoa e a preparação espiritual para ela, que é a Quaresma. A Quaresma descreve a história da nossa vocação cristã em duas fases. A primeira fase diz respeito sobretudo ao presente, isto é, a nossa vida terrena, sujeita a todas as dificuldades, tentações e tribulações. A segunda fase diz respeito sobretudo à nossa vida futura, que passaremos na eternidade, na casa do Pai, em seu reino de glória e felicidade, que nunca terá fim. A Igreja, na sua fé, estabeleceu 2 tempos para poder celebrar a Páscoa, um antes e um depois. O tempo que antecede a Páscoa é a Quaresma, que representa o caminho de nossa vida terrena, com suas sombras cotidianas, os riscos, os perigos, as adversidades, os esforços, os fracassos e os sacrifícios. É um tempo de conversão, arrependimento, luta contra o mal e esperança do bem maior. Nele nós pedimos o perdão por meio da esmola, jejum e a oração. O tempo após a Páscoa nos presenteia com o que agora possuímos apenas em parte e na fé, mas que viveremos plenamente no final das provações e tribulações desta vida presente. Então, iremos bendizer e glorificar para sempre, com louvor, agradecimento, exultação e aleluia, o Senhor vitorioso e ressuscitado. A paixão e a morte de Cristo representam a nossa vida atual, a nossa vida presente. Sua gloriosa e luminosa ressurreição representa aquela vida que já possuímos parcialmente e que será para sempre plenitude de bem-aventurança, luz, paz e glória divina. A Quaresma é o sinal sacramental da conversão contínua a que todo cristão é chamado para que alcance o estado de adultos, a estatura do Cristo em sua plenitude, como muito bem diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13.
Uma vez convertidos, devemos nos converter novamente. A conversão se expressa desde o início com uma fé total e radical que não coloca limites nem obstáculos ao dom de Deus. Ao mesmo tempo, porém, determina um processo dinâmico e permanente que dura toda a vida, exigindo uma passagem contínua da vida segundo a carne e da vida segundo o Espírito. Amados irmãos, devemos estar cientes da precariedade da vida nova em nós, sempre necessitada de uma ajuda especial de Deus. Esta humilde consciência constitui o fundamento permanente do nosso caminho. O primeiro passo é a humildade, o segundo passo ainda é humildade, o terceiro permanece a humildade. E quanto mais que você peça, darei sempre a mesma resposta, a humildade. Devemos ainda nos considerar longe da meta e progredir em direção a ela. Enfim, irmãos, alegrai-vos, procurai a perfeição, encorajai-vos, tende um mesmo pensar, viver em paz. Diz o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 11. A caridade quer crescer. Quem renuncia deliberadamente ao progresso não tem caridade. Ainda é escravo do pecado. O progresso consiste, então, em tentar evitar todo o pecado e em fazer o bem com motivações cada vez mais puras. E, nesse sentido, as obras quaresmais nos ajudam. A oração, para uma adequada relação com Deus, a esmola, para uma justa relação com o próximo, e o jejum, para uma correta relação consigo mesmo. Jejuamos para dar esmolas e assim tornar a oração aceitável e eficaz. A quaresma, amados irmãos, deve ser para o cristão o que foi para o seu Senhor, um deserto, em que ressoa a palavra que purifica e motiva a ascese, que nos ilumina e nos abre à mística. O Espírito Santo, que conduziu Jesus ao deserto, conforme vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1, guia a igreja neste período litúrgico para que todos os seus filhos, com a Páscoa de Cristo, celebrem também o seu renascimento e a sua plena assimilação ao ressuscitado. Esta ação purificadora do Espírito é sinergia, que supõe nosso envolvimento ativo na ascese em todos os seus vários aspectos, de abnegação, que é a renúncia aos nossos egoísmos, mortificação, como nossa participação na morte de Cristo, fazendo morrer em nós o que pertence ao velho homem, e jejum de tudo que é supérfluo e nos condiciona, através também do silêncio interior e exterior para dar lugar à palavra de Deus. Humildade, que é a verdade do nosso ser. Afinal de contas, somos feitos de barro uns, como bem diz a palavra de Deus. Colaborando assim com o Espírito Santo, criaremos em nós aquele deserto em que Deus poderá falar aos nossos corações, conforme o livro do profeta Oséias, capítulo 2, e versículos de 16 a 25, para educar-nos ao absoluto, despojando-nos dos nossos ídolos, como nos fala o livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos de 10 a 12. Tenhamos uma santa quaresma. Que Jesus Cristo seja cada vez mais o centro da nossa existência. Tudo com Jesus, nada sem Maria.